Bom dia. Tô passando aí para deixar gravado para vocês o vídeo do segundo ano científico, né, do PET da segunda semana. Eu vou estar gravando aqui para vocês a correção. Essa semana foi tratada aí do assunto da reforma agrária aqui, né, da questão do campo, né, vários termos aí, minifúndio, latifúndio, então aí bastante termos aí, né. E lembrando vocês que ninguém tem autorização de não fazer, muito pelo contrário, tem que estar tudo pronto. Eu vou estar dando visto dentro de sala, então é obrigado a estar fazendo, viu? Os PET, as semanas, tá valendo visto cada semana, então vamos estar fazendo aí. Vamos para a correção então. Na número 1, está falando assim: a situação a seguir exemplifica modelos de exemplo de exploração do espaço rural do Vale do Açu, no estado do Rio Grande do Norte. Aí na primeira situação, você tem um proprietário de terra no Vale do Açu, junto com sua família, produz milho, feijão, arroz, hortaliças e cria um rebanho de bovino e caprino. Na segunda situação, no Vale do Açu, uma outra propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando mão de obra assalariada. Então, caracteriza a relação de trabalho realizada em cada uma das situações. Na primeira, a pessoa não tem salário, ali parece que é uma atividade de subsistência. Atividade de subsistência é quando a pessoa planta para poder viver. Então, ela planta ali o que é necessário, tira o que ela vai gastar para consumo e o resto ela vende. Já na situação 2, é uma grande, parece que é uma grande propriedade de terra, deve ser um latifúndio e a pessoa tem um salário, né? Ela trabalha em troca de um salário. Então, na número 2, tá falando assim: ah, não, letra B, né? Qual o tipo de agricultura praticada e qual o destino da colheita? Na número 1 aí, na situação 1, a propriedade aí, a situação é de uma monocultura, né? Deve ser um minifúndio e agricultura de subsistência. A colheita é utilizada, parte para alimentação e parte é vendido, o que sobra. E na 2, a colheita é totalmente vendida, deve ser uma monocultura de um latifúndio. Então, leia a afirmativa a seguir: a favelas gigantescas geradas pela monocultura que estão por aí. Interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão da propriedade agrícola no país. No Brasil, a gente tem esses grandes latifundiários, que são essas pessoas que têm essas gigantescas fazendas, e como é monocultura, e como hoje a gente vê um processo de modernização do campo, essas pessoas são empurradas para as grandes cidades. Elas saem do local onde ela nasce ali por questão de desemprego e vai buscar uma oportunidade nas grandes cidades. Porém, ao chegar na grande cidade, ela não vai encontrar emprego bom. Ela vai encontrar emprego que vai pagar pouco, o que vai empurrar essas pessoas para os bairros mais periféricos e até mesmo para as favelas. Então, é uma situação aí que a reforma agrícola poderia combater, né? Se não fosse tanto latifúndio, fosse mais minifúndios de policulturas, a gente veria aí, se tivesse uma reforma agrária, a gente não veria tanta desigualdade, né? E tanto as pessoas tendo que procurar emprego em grande centro, né? O grande centro, ele é bom quando a pessoa tem preparo. Quando a pessoa não tem preparo, esse grande centro pode judiar bem da pessoa. Na letra B, está perguntando o que é latifúndio. Latifúndio são grandes fazendas, né? Fazendas gigantescas. Geralmente os latifúndios são voltados para monocultura, que é apenas a produção de um produto. Aqui na nossa região a gente tem aí exemplos de monocultura do café, quando só tem leite, quando só tem gado de corte. Então a gente vê aí exemplos de latifúndios de monocultura aqui da nossa região. No número 3 fala: o título dado ao cartoon é uma ironia. Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira. Então, esse cartoon, ele está mostrando aí a questão da terra lá, ó, terra para todos. Tinha que ser terra para poucos, porque ali, infelizmente, a gente está vendo uma terra que é passada
patriarcal dentro da família. Então, nessa questão aqui, não há um pingo de justiça social, né? A gente está vendo aí um coronel, ainda lá daquele período do coronelismo, hoje ainda existe isso, viu, gente? Se você for lá para a região Nordeste, você vai ver grandes famílias lá de produtores que até hoje ainda mandam, né? Mandam na política, mandam na questão da agricultura, se acham aí os poderosos, os barões, né? Os coronéis, né? Então, assim, são até títulos, né? O cara é um grande fazendeiro, o outro chega e chama ele de coronel, né? E fica todo pomposo lá, achando que é melhor do que os outros. Então, aí, ó, 4. Considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual o principal aspecto evidenciado pela charge? A desigualdade agrícola, a luta pela desigualdade agrícola. Olha como que a gente ainda tem que lutar, olha como que o nosso país ainda é uma terra para poucas pessoas, né? Infelizmente, a agricultura, ela ainda representa, infelizmente, local que poucas pessoas ricas, patriarcais ainda estão mandando. A gente tem que mudar essa realidade, né? A gente tem que ter mais justiça social, principalmente com a reforma agrária. Eu sou totalmente a favor que a gente faça uma boa reforma, que as pessoas tenham condições e dignidade, né? Não que a pessoa tenha que ser empurrada para um grande centro sem estar preparado, né? A pessoa tem que estar preparada, né? Justiça social passa também pela questão da distribuição de terra, né? Isso aí é uma luta, né? Uma luta que até hoje ainda é travada, né? Tanto é que a gente vê movimentos sociais no campo. Um dos movimentos é o MST, né? Ele é um movimento. Embora tenha se perdido, tem pessoas até fazendo coisas erradas lá dentro do MST, né? Que a gente vê até notícia, mas ainda assim é um movimento social, de justiça social. Então aí, 5. Leia o trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral Melo Neto. Esta cova em que estás, com palmo medida, é a conta menor que tirasses em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Então, assim, esse texto é um texto nordestino, né? Ele é um cordel quase. Então, como você está vendo aqui, está falando de um coronel, de uma pessoa que era rica, né? E que a esperança dessa pessoa estava em coisas terrenas, né? Mostrando aí a questão dela achar que pelas posses, pelo latifúndio, olha a parte do latifúndio que coube para ela depois da morte, é a cova, né? Assim também como você pode tirar pro trabalhador, né? Uma pessoa que é um trabalhador, trabalha a vida inteira dentro do latifúndio, sonhando em ter um latifúndio, e o final da vida dela é a cova. Então, é importante que você tenha feito toda a sua atividade. Qualquer dúvida, vocês podem ir postando para mim no meu privado. Eu vou estar tirando todas as dúvidas. Façam o exercício, deixem o caderno em dia, porque quando a gente se encontrar, eu vou estar dando visto. Fiquem bem, qualquer coisa manda aí pra gente. Obrigado.